Graça e paz, igreja. Por divina graça, bondade e misericórdia do Senhor, estamos mais um dia, o quarto dia em Santa Convocação. E o tema dessa Santa Convocação é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e nós já cantamos o nosso cântico oficial antes, porque nós temos problemas com direitos autorais e porque este pastor é de direita e bolsonarista, ele posta as coisas do Bolsonaro. E ele está com a conta restrita por 90 dias. Porque postou que o Bolsonaro esteve lá na festa do peão de boiadeiro e postou que o Bolsonaro esteve em Ribeirão Preto. E como a gente foi cortado do Facebook, e a direita está enfrentando um problema seríssimo aqui nesse nosso país, as mensagens, nós abrimos estrelas, né, para as pessoas contribuírem. E aí esse pessoal dos direitos autorais recebem estas coisas. Então já não está indo mais. Tem uma turminha aqui que vive colocando e os nossos vídeos estão em países tal, e eles reivindicam todos esses vídeos, porque eles acham que eles são Deus e que o louvor é lá deles, então eles têm domínio. Nós cantamos aqui na igreja, nós não arrecadamos dinheiro de maneira nenhuma fora, nós não cantamos para ganhar dinheiro, nós cantamos porque achamos que os louvores pertencem a Deus. E é isso que eu creio e vou continuar cantando. Mas para não ter este impedimento, porque são 40 dias, e aí eles vão ficar colocando lá 3, 4, 5, 6, 8 vezes dia, e eles têm esses direitos sobre essas canções. Mas Deus seja louvado, porque aqui nós estamos. Então hoje, amados de Jesus Cristo, neste culto de sábado, nós vamos entrar nas 8 bem-aventuranças de Jesus. E hoje o tema desta mensagem é sensível e ensinável. Sensível e ensinável. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor bendito, eu quero agradecer ao Senhor por sua imensa graça, bondade e misericórdia. Por estarmos, Senhor, mais uma vez aqui com o Senhor, com o seu povo, e ainda, Senhor Deus, usando deste espaço e desta santa convocação para proclamarmos Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E como é palavra do Senhor para ensinar-nos, nós precisamos do teu auxílio, na iluminação do teu Santo Espírito, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. O Senhor Deus sabe a quem esta palavra vai chegar, quando vai chegar e os frutos que hão de produzir, pois que todas estas coisas são do Senhor e para o louvor da glória do Senhor. Abençoe-nos, eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amados de Jesus Cristo, essa sensibilidade aqui que nós estamos tratando nesta noite, ela tem como conceituação estar abertos a novos conhecimentos. Isso mesmo. Uma pessoa sensível, com uma sensibilidade aguzada, ela está aberta a novos conhecimentos. Então, nós somos inatos, nós somos ignorantes e desconhecemos muito de muitas áreas, principalmente no que tange às espirituais. Então, para que esta sensibilidade possa trazer uma abertura para conhecermos a Deus, nós também precisamos ser moldados. Então, o ser inato deve estar aberto para receber instrução ou transmitir conhecimento, tanto de quem aprende quanto de quem ensina. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é para conhecimento, para transformação de vida e também para testemunho aos outros daquilo que cremos, daquilo que aprendemos. E temos a oportunidade de termos um ensinamento passado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus só está ensinando a multidão porque a multidão o desconhecia. Ele como pessoa, ele como ser, e desconhecia, por ele ser Deus soberano, o que era necessário fazer para conhecê-lo, e conhecendo, o que era necessário fazer para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Então, é necessário que sejamos sensíveis e aptos, prontos para aprender. E essas questões, irmãos, elas são seríssimas. Você sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus está falando aqui, bem-aventurado os pobres de espírito, não está falando ou tratando de ação social. Tem mais pessoas doutas, humildes, do que pobres que são ignorantes, soberbos e altivos, que se fecham para o conhecimento e para o aprendizado. Eu estou aqui há 25 anos e tem pessoas que resistem ao máximo a aprender. Então, muitas pessoas dizem, eu não vou pelo que o pastor fala, eu vou pelo que a Bíblia diz, mas nem ler sabe. Então, tem dificuldades de ler, interpretar o texto, porque muitas vezes o que ele está lendo não é o que está escrito. Eu lembro de quando criança, na segunda igreja batista, na cidade de Marília, o irmão Manuel Campinas, ele foi pregar um dia na igreja, e eu era lá daquele time, lá daqueles moleques bem travesso mesmo, e ele foi pregar sobre a coleira de Deus. E ele dizia que a coleira de Deus é um negócio muito sério. E ele dizia que a coleira de Deus, e aí que nós fomos descobrir que não era coleira, era cólera, era ira de Deus. E aí nunca mais vi o irmão pregar lá na igreja. Não sei por quê, porque tinha um grupo de juniores lá que caíram lá na gargalhada. Então, você tem que ser humilde.
Você não pode ser orgulhoso. Há pessoas que se orgulham de ser ignorantes. Há pessoas que são soberbos. E essas questões, Jesus está dizendo aqui que só aprende aqueles que querem novos conhecimentos. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus tem como propósito que sempre o reconheçamos com humildade a nossa necessidade dele. Então, nós temos necessidades latentes, urgentes, de conhecê-lo. Então, Jesus está, e nós vimos que ele é o mediador da nova aliança, e que por mais tempo que tenhamos de leitores e estudantes da palavra de Deus, sempre tem o que aprender. Nunca se aprende tudo. Então, nunca é tarde para aprender. Por isso que nós colocamos aqui na igreja este tema, aprendendo de Jesus. Então, amados de Jesus Cristo, o que é ser pobre de espírito? É ser manso, é ser gentil, é ser bondoso, é ser paciente, é ser tolerante, não orgulhoso. Existem pessoas que você vai falar com elas, ela diz, eu já sei. São impenetráveis, são petrificados na ignorância de que não estão abertos a aprenderem. E nós precisamos de humildade, nós precisamos de ouvir. Quando a minha mãe falava, né? Eu uso bem a minha mãe, porque é a que mais nos doutrinou com palavras, cintos, fio de ferro, espada de São Jorge, galho de goiabeira, e aí tem uma série de ensinamentos, né, que são incontáveis. Ela diz que quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Não sei por que ela falava isso, mas ela queria dizer que nós não podemos ser nem presunçosos e nem convencidos. Nós precisamos de todos esses atributos para o aprendizado. A primeira coisa é reconhecer que nós não sabemos absolutamente nada. E estamos nesta vida para aprender. E quando alguém desce do céu, se faz carne e habita entre nós, e vem nos contar de coisas celestes, eu acho que a gente tem que abrir o coração e dizer, fala, que o teu servo ouve. Mas muitas pessoas, elas se fecham. Elas já sabem de tudo. Elas não precisam de nada, porque elas são fechadas em si mesmas. Há alguns versículos bíblicos que eu gostaria de estar tratando de antemão. Eu queria que o Alex, por gentileza, colocasse aí Efésios, capítulo 4, de 11 a 13. Efésios, capítulo 4, de 11 a 13. Então, o resultado do ensino, o que traz. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim
de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, aqui em outra versão, estatura, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo quer de cada um de nós é que nós descubramos que a vida nele, Cristo, é uma parceria vitoriosa com o Espírito Santo, que espera sempre por uma resposta favorável. Então, quando Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos e aquela multidão, está a nos ensinar nessa 32ª Santa Convocação, neste quarto dia, há uma expectativa de Cristo em que nós, receptores, sejamos humildes, sejamos mansos, sejamos pessoas acessíveis. Porque Deus só pode trabalhar e ensinar aqueles que querem aprender. E cabe aqui usar a metodologia que a Ludmila usa, que ela é catedrática em trabalhar com crianças. Ela pergunta: e vocês, criançadas, querem aprender? Se é criançada, é criançada. Que o que nasceu a nossa igreja foi com crianças. Então, as crianças estão ávidas a aprender. Estou vendo ali uma mocinha ali olhando para o pastor, e mesmo que ela esteja fazendo outras coisas, ela está aprendendo. E nós precisamos a mesma coisa, porque a palavra de Deus diz que aquele que não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma poderá herdar o reino dos céus. Por quê? Porque criança é mansa, porque criança é humilde. Você vê a festa que esse rapaz faz com o pastor aqui, é diferente do que os demais, né? Então, a criança está sempre pronta, sempre esperando alguma coisa. Então, amados de Jesus Cristo, o segundo texto preliminar aqui é Colossenses, capítulo 1, 27, 28. Colossenses, capítulo 1, 27, 28. A ele quis Deus dar, conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, esperança da glória. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria vinda de Deus, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo quer que nós descubramos que a vida em Cristo é uma vitória com o Espírito Santo. E eu no versículo passado, problema de visão direita aqui que bifurca, eu inverti aqui as bolas. Então, o que Cristo quer é que você possa expressar por completo a beleza de Jesus, revelando o caráter do Senhor através da sua vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 12. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus,
que os chamou para o seu reino de glória. Então, servos do Altíssimo, amados do Senhor Jesus Cristo, Deus quer que nós passemos a perceber em nós mesmos traços que desconhecíamos haver em nós, dentro de nós, no nosso ser, de humildade, de quebrantamento, de espírito ensinável, e que comecemos a compreender e aplicá-los em nossa vida e transmitir aos outros aquilo que nós aprendemos. Quando nós não aprendemos, nós não somos aptos a ensinar. Como que eu posso ensinar alguém se eu não sei? Eu vou ser um falso profeta. Então, quando eu for ensinar alguém, eu vou estar demonstrando que eu tive um dia pobreza espiritual, humildade, eu aprendi, passei as etapas. E aí, eu vou ensinar. E o ensinamento, tem aqui professoras, você aprende ensinando. Você vai passando conhecimento e você é obrigado a renovar os seus conhecimentos. Você hoje não ensina como ensinava há 10 anos atrás. Não é que é a mesma coisa. É que foram se descortinando coisas que você ainda desconhecia, mas continuou humilde para aprender. Quem se fecha no aprendizado se destrói. Para. Então não tem uma régua em que diz, olha, você é top. É uma conceituação humana, classificatória em professor, mestre, doutor. Por quê? Porque vai aprendendo. Então, o aprendizado requer uma ciência com algumas questões indispensáveis para. Primeiro é sede de aprender. Eu quero aprender. E aprender de quem? E Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas vidas, ou para as vossas almas. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus está dizendo aqui que são mais do que felizes os pobres de espírito, e dá a eles uma promessa de vida pós-morte com ele, dos tais, dos que não são soberbos, dos que não são orgulhosos, dos que querem aprender de mim. E é por isso que você, na sua não soberba, no seu não orgulho, não na sua dureza de coração, obedeça o que Jesus disse. Examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você tem que aprender que a Bíblia é a palavra de Deus. O amados de Jesus Cristo pobre de espírito é uma qualidade espiritual do indivíduo e não da sua condição econômica. Então, a pobreza aqui não é social. A pobreza a que se refere aqui, ela é mais extensiva. Ela é maior e mais abrangente. E nós vamos ver, Alex, em Jeremias capítulo 5, 4 e 5.
Aqui fala da pobreza social e da riqueza social. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes. Não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Errais, não conhecendo o poder de Deus. Então, esses miseráveis aí são miseráveis não por pobreza, mas por orgulho. Não por pobreza social, por ser presunçosos, por ser convencidos, por ser altivos, cheios de si mesmo. Vamos usar aqui humanismo, a ciência do humanismo, e vamos dar uma pincelada breve nela. O 5, irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus, mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Então, quem é rico e quem é pobre? Quem é pobre, quem é nobre? Aqueles que rompem o quê? A ignorância. Aqueles que saem do pódio do orgulho, da soberba, da ira, da presunção, e de que olham para dentro de si mesmos e veem o quão empobrecidos são, porque quando um homem, por mais nobre que seja, por mais douto que seja, não tenha Jesus, ele é vazio. Quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Então, se você não vem à igreja disposto a aprender, e já vai criando barreiras, você está fadado a continuar vazio. E é sempre coisas importantes. E principalmente as pregadas aqui nessa igreja. Aqui não se fala abobrinha. Aqui não tem invencionice. Se está muito elevado para o seu conhecimento, é só falar, pastor, não dá para baixar um pouquinho mais o teco-teco? A gente pode falar um vocabulário, um vernáculo mais acessível. Mas tudo que é dado aqui é para que você aprenda acerca da palavra. Não há aqui algo pessoal do que eu acho e quero que tenham seguidores do Sérgio. Não. Aqui se fala acerca de Deus e do seu reino e da sua palavra. Então, ser pobre de espírito é ser apto para aprender, porque tem prêmios para tal. Então, amados de Jesus Cristo, pobre de espírito, ele é simplório. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. É sempre abrangente a palavra. 66, 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra.
Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então você que tem espírito de pavão, ou não é pavão, é peru, estufa o peito e acha que é alguma coisa, tenha certeza de que você é ignorante e vai morrer tolo, sem o pleno conhecimento. E desconhecendo a Deus, você coloca a sua vida em risco e a vida da sua família em risco, a vida dos seus amigos em risco. Vai você para o inferno juntamente com todos os seus. E você é sal e você é luz. Então você tem obrigação de aprender. Mas você tem que abaixar a bola. Você tem que olhar para dentro de si mesmo. A gente tem a velha mania de olhar para o próximo, né? A questão aqui não é olhar para o outro. A questão é olhar para si mesmo. Sem Deus você é vazio, está perdido. Mas Deus, ele fez a parte dele. É como muitos dizem que não conhecem a palavra de Deus, né? Como está escrito na Bíblia, faça a sua parte, que eu faria. Nunca teve, nunca vai estar. Como está escrito lá na Bíblia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fifura. Também não está. Então você tem que ler a Bíblia. Tem que ser humilde. Por isso que a palavra de Deus diz: sede prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, você tem que ter mansidão. Tem gente aqui que espuma que nem sapo quando sai algumas coisas aqui, né? Se incha. Incha na ignorância, incha no orgulho. Porque aquele que está querendo aprender, ele vai ver, puxa vida, Deus está falando na boca de um gordo, na boca de um gago, e ele está me dando a oportunidade de endireitar o meu caminho. E as pessoas brigam e saem. Porque não tem humildade, não tem mansidão, não tem bondade, é orgulhoso e impaciente. Para aprender tem que ter paciência, que leva tempo. Tem gente que foge da escola e é impaciente, quer entrar, fazer um mês de aula e sair com um certificado de doutor. Não, tem um tempo, você tem que aprender. Tem que chegar lá, sentar, é aquilo lá. Então, seja pronto para ouvir. Você tem a oportunidade de estar aberto a novos conhecimentos. Então, você tem que receber a graça de Deus para preencher este vazio na vida, ou na sua vida, na nossa vida, para pôr fim a este estado de miséria espiritual. A miséria espiritual é o antônimo da pobreza aqui proferida por Cristo. A pessoa é humanista, ela se acha que ela não está dentro disso. Eu não sou pobre. Deus disse que aos pobres é pregado o evangelho. Mas que Deus é esse? É Jesus Cristo. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, quando os discípulos de João Batista vão perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou se tinha que esperar um outro. Ele diz: olha, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, e aos pobres. Ele, quando se destina aqui, não é aos de classes C, D, E, F, G, H.
Aqueles que são humildes, mansos, pacientes, aqueles que têm uma consciência de que precisa de Jesus. Amados de Jesus Cristo, o orgulhoso de espírito, ele é autossuficiente. Não preciso de aprender nada, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Eu já sei tudo. O orgulhoso de espírito é independente. E ele busca a glória do homem. O humanismo diz: o homem não precisa de um salvador. Esse é soberbo. Vai no que o homem diz. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Isaías 14, 12, 15. Um personagem, rei da Babilônia. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, ó filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Quem é este? Isso é Satanás. A soberba precede a queda. Tão burro que quis ser mais do que Deus. Gênesis 11, 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nimrod, caçador de homem. A mensagem que o Isaltino Gomes Coelho Filho pregou na minha ordenação: caçador ou pastor? Ô Isaltino, você já não está vivo mais. Pastor, não tenho o que caçar. Nem caça-palavra sou. O amado de Jesus Cristo, nestes dias atrás, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, diz que a ciência vai se avançar tanto que já está batendo lá na porta dos céus. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Então, é umas questões assim que o humanismo é pautado, é alicerçado em cima do orgulho. Não há necessidade. Então, eu quando falei pavão aquela hora, é que o pavão representa o orgulho, né? O pavão, ele não canta lá no baixo, não. Ele primeiro esconde o pé dele, que é seco e feio e cascudo, vai lá e abre aquele leque lá e né? Exibido. É o pavão. Então, amados de Jesus Cristo, o humanismo, ele é dotado de uma miopia da vida, do conhecimento, por ser centralizado em si mesmo. A capacidade do humanismo, ela é concentrada em construir uma vida centrada no próprio eu, uma vida que vale a pena para si e para os seus. É egoísmo. Tudo o que é centrado fora de si, inclusive Deus, julga desnecessário. Está vendo essa turma aí que está aí lá no poder? Não precisa de Deus. Agora, é incrível que tem crentes que seguem essa gente.
deve ter alguma coisa errada. Porque se você ler Karl Marx, você vai ver que ele é humanista. E essa gente defende o banimento de Deus. E tem pastores que seguem essa gente. Tem gente que não. Gente, atenta para as coisas. Como pode alguém, crente, seguir uma turma que colocou a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé no Ministério da Saúde para tratar pessoas? Nós somos um Estado laico. Aqui tem cristãos, aqui tem judeus, aqui tem budistas, aqui tem espíritas, aqui tem hinduístas. Não, mas espera aí. Então agora a religião oficial lá do nosso país é o candomblé? Você segue um cara desse? Você briga por um cara desse? Tem alguma coisa errada. Repense o seu cristianismo. Porque essa gente vai perseguir a igreja. Já está perseguindo. Vocês viram a minha palavra quando eu falei o que está acontecendo lá na minha rede. Então, os comunistas, e são comunistas, eles não acreditam em Deus. Os nominais, até católicos, vão ser perseguidos. Porque a religião é o Estado. É muito sério isso. Esse negócio de eu sou do partido do... Acorda, vai ler, vai estudar, vai aprender alguma coisa. Então você deve ser sensível, você deve ser ensinável. Não vai pela cabeça dos outros. Sai dessa massa de manobra. Aqui, quando nós tivemos 22 pessoas que nos deixaram, ficou a irmã Jordânia aqui, inclusive parentes deles, encabeçaram a rebelião, e ela foi chamada para acompanhá-los. Ela disse para mim: pastor, o que anda pela cabeça dos outros é piolho. E aqui é o que mais temos, né? Piolho. Só estão por fora da cabeça. Entra no cérebro dessa gente e vai ver quem é essa gente. Crente não é de esquerda. Crente não é socialista. Crente não é comunista. Se você é de esquerda, você está em um caminho errado. Vai ler, vai estudar. Defenda o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Porque se essa turma tomar o poder, aí vocês vão ver quem são essa turma. Essa turma aí que é do LG, não sei o quê, estão sendo usadas agora para destruir a família. Essa sociedade que eles denominam patriarcal. Vai lá na China, vai lá na Coreia do Norte, vê se tem gay lá. Vê o que o Che Guevara fazia lá em Cuba com essa turma. É bala. É para destruir. É até o Comando Vermelho, o PCC. Serve todo mundo. Mas depois a situação é diferente. Acorda para essas questões, tá? Então, você precisa ser sensível. Você deve ser ensinável. Deve aprender. Quando se fala alguma coisa, o que vem? A dureza lá do coração. O que vem?
A ignorância, o que que vem? A ira, o que que vem? A cólera. Para entrar no céu, tem que ser manso, tem que ser pobre de espírito. Dá para entender? É a doutrina de Deus. Quem que se rebelou contra Deus foi... eu ouvi aqui outro dia, se me dá licença, eu vou falar. Nunca tinha ouvido. O Carça Apertada. Eu não conhecia esse Carça Apertada. Você conhecia, Tião? E deve ser Carça Jeans. Porque Carça Jeans apertada machuca pra caramba, né? Então, Carça Apertada não é fraco, não. Então, amados de Jesus Cristo, a mensagem de hoje tem como objetivo o aprendizado. E o aprendizado de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está dizendo da felicidade real de ser manso, de ser gentil, de ser bondoso, de ser paciente, totalmente não orgulhoso, totalmente não presunçoso e totalmente não convencido. É uma pessoa simples. É uma pessoa tratável, maleável. Não é um gaio velho. Pedro, como é que chama aquela madeira que você fala lá, que é uma madeira dura, que machado? Jucá, que é o pau-ferro, né? Você não dobra o pau-ferro, nem quando é novinho, né? Mas você precisa ser lapidado pelo Senhor, pelo conhecimento que vem de Deus. Amém? Vamos orar, Pai? Eu sei que é uma palavra muito dura, porque mexe com questões humanísticas, mexe com o caráter de cada indivíduo. E aí, Senhor Deus, a contestação, há pessoas se remoendo dentro de si, porque são palavras contrárias a tudo aquilo que crê, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que aprendeu e que foi discipulada para ser da forma como é. Mas o Senhor Deus vem e desmonta com a tua palavra. É o Senhor que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o conhecimento, e desmonta este castelo erguido sobre areia e nos faz construir ou reconstruir a nossa existência, o tempo de existência que nós temos na rocha que é Cristo. Então tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Senhor Deus, por transgredirmos contra o Senhor e de nos rebelarmos contra o Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, de cada ouvinte que vai estar ouvindo aí por intermédio tanto da rádio quanto das mídias sociais e no YouTube. Tenha misericórdia, Senhor Deus, porque a tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas faz o que lhe apraz. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.